Olá, amigos! Estamos juntos em mais um programa Saldo Extra, o programa que lhe ajuda a cuidar bem das suas finanças pessoais, que lhe ajuda a cuidar bem do seu salário, da sua renda. Eu quero hoje falar de escolhas. O tema do programa é Faça a Escolha Certa. E você já quer fazer uma boa escolha? Olha, vai aí uma dica importante para você. Este livro da Casa Publicadora Brasileira, Administração Financeira da Família, você vai encontrar nesse livro, de uma forma bem prática, de uma forma muito útil, tudo o que você tem aprendido aqui no Saldo Extra. Esse livro é muito baratinho, está aí a dica, entre no site da Casa Publicadora Brasileira ou acesse através do serviço de atendimento, ligue para o telefone da Casa Publicadora Brasileira ou acesse o site e fica aqui a dica para você começar fazendo uma boa escolha, adquirindo o livro Administração Financeira da Família. Bom, quando se fala de finanças pessoais, nós podemos separar todas as pessoas em alguns grupos. Entre eles, devedores e poupadores, imediatistas e os chamados previdentes, consumistas e não consumistas, apenas para citar alguns exemplos. Mas, infelizmente, nós constatamos que a grande maioria das pessoas pesa no lado negativo desta balança. E diante dessa diversidade de gestores das finanças pessoais, um fator tem sido observado como prática na vida da maioria das pessoas. Fator este que consideramos um grande problema. Referimos ao fato que, neste início de século, as pessoas perderam o grande álibi para a sua própria desorganização financeira, que era a inflação alta. A inflação era como uma desculpa para dizer que não dava para planejar, que não dava para fazer orçamento, fazer controle de gastos ou mesmo uma reserva. E para piorar, isto ocorre paralelamente a uma revolução tecnológica impressionante. Diante de tanta informação, acesso fácil a computadores, telefonia móvel, com acesso à internet e dezenas de aplicativos, poderíamos dizer que nunca foi tão fácil organizar-se financeiramente. Mas, por outro lado, podemos afirmar que também nunca foi tão fácil enlouquecer com tantas novidades. E é neste momento que temos que ter a consciência que, diante desta economia agitada, diante de tantas ofertas, é importante agir de forma, diríamos, psicologicamente equilibrados. A ausência deste equilíbrio nos traz algumas perguntas. Por que tomamos tantas decisões erradas? Por que sentimos tanta culpa pelo que fizemos ou, quem sabe, deixamos de fazer? Por que agimos com emoção na hora em que deveríamos agir com a razão? Temos que conhecer alguns fatores que vão influenciar grandemente as nossas decisões, as nossas escolhas. Como estamos decidindo a todo momento dominar esses fatores que vamos chamar de interiores e exteriores que nos influenciam é fundamental para que nossas decisões sejam as corretas, ou pelo menos que a gente erre o menos possível. Veja a seguinte situação. Uma pessoa deseja muito comprar aquele celular novo que tem 1000 funções legais, mas que, por outro lado, custa quase o mesmo que o salário do mês. Só que ela não consegue parar de pensar: como seria bacana ter câmera, MP3, acessar a internet, mandar e-mail, ter GPS, vídeos e uma memória enorme. Ela entra na loja para pesquisar e constata que não vai dar. É muito caro para o meu orçamento. Mas continua com o bicho na cabeça. É meio do mês, as contas mais altas já chegaram e foram pagas, a fatura do cartão é só daqui a 15 dias. Então ela volta na loja, num dia que está meio aborrecida com alguma coisa, meio irritada, e no impulso decide: eu mereço, ora bolas. Nesta hora, não se lembra do saldo da conta bancária, dos outros compromissos que já assumiu, só se lembra que seu cartão de crédito está em sua carteira, o limite não estourou e mais, só vai entrar na fatura no outro mês. É o que basta para ele decidir: é agora, vou comprar.
Pois então o mês passa e ela se dá conta que não tem dinheiro suficiente para a prestação do carro, nem para outras despesas importantes. Percebe também que o seu cartão de crédito estourou, entra no cheque especial, juros de mais de 10% ao mês e, em outras palavras, adeus tranquilidade e contas em ordem. Agora, esta pessoa cai na real e percebe que o celular novo, os novos sapatos, os jantares fora de casa e tudo mais que foi gastando, como se a fatura do cartão de crédito fosse uma espécie de ficção. Como não é, vem então a dura realidade. A pergunta que eu faço é: quem não se encontrou numa situação como esta? Eu não me refiro primeiramente a ter uma conta estourada, entrar no cheque especial, mas em decidir fazer uma escolha simplesmente pelo impulso. E sabe quantas vezes isso está acontecendo? Todos os dias, na vida de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Escolher a melhor alternativa para proteger o seu dinheiro, ser capaz de gastá-lo, evitar perdê-lo, não o desperdiçar, dar conta de tudo que precisa ser pago, fazer o pé de meia para a idade de ouro, entre tantas outras decisões financeiras que precisam ser tomadas durante toda uma vida, pode não ser fácil, mas é possível sim adquirir o equilíbrio, a disciplina e tomar as decisões corretas. Eis a razão de estarmos aqui, para lhe ajudar a traçar este caminho, que vamos chamar o caminho da estabilidade e prosperidade. Vamos tentar construir juntos uma linha de raciocínio que vai ajudá-lo a tomar sempre a decisão certa. Decidir é sempre um desafio, pelo fato que você precisa escolher um caminho a seguir agora, no presente, tentando enxergar suas consequências e efeitos lá na frente, no futuro. E como o futuro, obviamente, não aconteceu, decidir implicará em mover-se em um cenário de incerteza e risco, características que nos deixam sempre um pouco inquietos. Você já ouviu falar em psicologia econômica? Pois é, trata-se de estudos que analisam os comportamentos de consumo, que estudam os fatores que levam as pessoas a tomarem decisões de consumo. Estudiosos no assunto já receberam o Prêmio Nobel de Economia, como Herbert Simon. Entre seus estudos, ele concluiu que somos muito limitados para tomar decisões puramente pela razão. Outro que recebeu Nobel em Economia foi Daniel Kahneman. Ele avaliou várias ciladas às quais estamos expostos. É importante dar atenção a esses estudos sobre o comportamento econômico das pessoas. Uma das conclusões destes estudos é que as pessoas influenciam a economia, não apenas o contrário. Esses dois processos estão permanentemente interagindo. Pessoas versus economia e economia versus pessoas. Muitos gestores do setor público estão interessados neste assunto. Estão interessados que as políticas econômicas venham ao encontro do cotidiano dos cidadãos, quer que elas sejam efetivas, produzam resultados esperados e evitem desperdícios de esforços e dinheiro. O cuidado deve ser tomado para evitar gastos do governo, para implementar medidas que sejam, vamos chamar de inócuas ou, quem sabe, prejudiciais, ou até mesmo gastos da população para se adequar a elas, ou, quem sabe, tão somente para contorná-las. Apenas como ilustração de como algumas políticas econômicas podem trazer alguma dificuldade, está no caso do conhecido crédito consignado. Nós já falamos aqui sobre esta modalidade de crédito, inclusive incentivamos o uso da mesma caso surja alguma situação realmente desesperadora para ser solucionada. Recomendamos, pelo fato de o crédito consignado ter uma taxa de juros, diríamos, razoável em relação à taxa de juros do cheque especial, do crédito pessoal e o rotativo do cartão de crédito. Bem, o problema com o crédito consignado foi a utilização do mesmo em demasia pelos aposentados, que sem esclarecimento devido, sem as informações adequadas, acabaram se envolvendo em situações dramáticas.
Muitos usaram de forma errada, fizeram várias despesas com o uso do crédito consignado e depois se apertaram com a redução de sua aposentadoria. Isso forçou o endividamento dessa classe tão sofrida que tem já uma aposentadoria apertada diante das muitas necessidades e despesas extras nesta etapa da vida. O objetivo de toda esta nossa abordagem até aqui é criar em todos nós a necessidade de conhecer nossas limitações racionais e emocionais, saber que estamos sujeitos a ciladas, evitar os erros e nos preparar para tomar decisões certas. Vamos expor uma sequência de cuidados que devem ser tomados e passos que nós precisamos dar se nós queremos realmente fazer a decisão certa. Esses princípios se aplicam a várias esferas da vida. Vamos aqui destacar aquilo que nós chamamos de decisões financeiras. Se você quer conhecer esses passos, eu lhe convido a ficar conosco. Vamos ter agora o nosso breve intervalo e voltamos com os passos de como fazer para ter a cada dia a decisão certa. Já retornamos com o programa Saldo Extra e hoje, como estamos falando de decisão certa, você já fez uma boa decisão de estar conosco, estar ao nosso lado, e você é o nosso grande incentivo para estar aqui a cada semana falando para você de finanças pessoais. O tema de hoje é faça a escolha certa. Eu terminei aqui o primeiro bloco dizendo que iríamos aqui expor alguns passos que poderão ser úteis se você deseja fazer a escolha certa a cada dia. O primeiro deles, que seria muito importante você considerar, é que nós não devemos recorrer àquelas chamadas regras de bolso, ou mesmo não as inventar para nós mesmos, quando nós formos tomar as nossas decisões. Nós somos falhos, somos limitados, nós possuímos distorções de percepção. Não devemos criar, portanto, um chamado atalho mental, porque dessa forma nós vamos limitar a nossa capacidade de conhecer todos os aspectos que estão envolvidos. Nós não podemos, portanto, impor limitações a nós mesmos, redundando numa visão que pode ficar, às vezes, parcial demais e vai nos impedir de enxergar justamente o que nós precisamos ver. O que queremos dizer aqui é que você deve ter a mente aberta para conhecer, avaliar, estudar o assunto e então fazer a sua decisão, fazer a sua escolha. Lembre-se que o ser humano, por natureza, é muito mais influenciado pela emoção do que pela razão. As emoções, de certa forma, são mais poderosas que a razão. O que está dentro de nossa cabeça, vamos chamar assim de nossa realidade interna, pode também exercer muito mais influência que a própria realidade externa, ou seja, o mundo que vivemos. Por isso, nem tudo que parece simpático, agradável, interessante, pode ser a melhor escolha. Lembre-se daquele ditado, nem tudo que reluz é ouro. Portanto, amplie o máximo possível as informações sobre o que você precisa decidir. Quanto mais conhecimento, melhor. Isso é por demais relevante na área econômica, nas decisões financeiras. Lembre-se de cuidar de suas percepções mentais, que vão exatamente embasar as suas decisões e as suas escolhas. Nós dizemos isso porque o que nos leva a agir por impulso é exatamente a emoção. E quem trabalha para agitar as nossas emoções? As propagandas, os comerciais, imagem, som, cores, efeitos especiais, tudo isso junto vai direto à nossa mente com muita força. Por isso, temos que ter um filtro bem apurado para saber o que é construtível, útil e viável. Ouvir as pessoas, buscar conselhos, opiniões, é interessante e tem o seu lugar. Mas também não se esqueça que as pessoas reagem de forma diferente para uma mesma situação. Percebemos isso, por exemplo, quando acontece um acidente na rua e quando tem alguém ferido. Alguns se aproximam para ajudar, outros ficam de longe e outros simplesmente fogem para não ver nada.
Estamos lembrando disso porque nem tudo que é bom para o seu amigo, para a sua amiga, quer dizer que será bom para você. A sua escolha, a sua decisão tem que estar em harmonia com suas próprias percepções. Note, ouvir os outros é importante, reafirmamos, mas sua decisão tem que partir de sua própria avaliação, dentro de sua realidade. Vale aqui lembrar de algo fundamental, que é saber separar desejo de necessidade. Nós temos aspirações, temos planos, projetos, algumas ambições, e isso é legal também. Mas vai aí uma pergunta: onde devemos priorizar nossas decisões? Em atender nossos desejos ou nossas necessidades? Pode nem sempre ser fácil, mas suas prioridades nas decisões financeiras devem estar em suas necessidades. Quer um exemplo? O que é mais recomendável? Assumir uma parcela de um financiamento de um carro que vai dar conforto para a família? Ou fazer um plano de saúde para dar garantia de um bom atendimento médico para os seus queridos? O que é melhor? Sair para jantar com a família num bom restaurante em um fim de semana? Ou pagar a fatura do cartão de crédito que vence na segunda-feira sem nenhum parcelamento? Seja inteligente para saber separar o desejo de necessidade. Conheça suas limitações, suas necessidades emocionais e até físicas. Quer mais um exemplo? Vá ao mercado fazer compra quando estiver com fome. O que vai acontecer? Muito provavelmente, seu desejo vai misturar com sua necessidade. Essa junção pode lhe fazer gastar mais do que deveria, pois a necessidade de comer, diante de tanta coisa saborosa, fará com que você gaste mais. Se você agir assim, não se surpreenda se depois de alguns dias tiver que jogar comida fora, porque simplesmente passou do tempo de validade. Outro aspecto muito importante: a decisão nem sempre tem que seguir o que a gente gosta. Às vezes, o caminho certo é fazer o que a gente não gostaria de fazer, mas que temos que fazer. Eu tenho uma filha jovem e não poucas vezes eu digo a ela que na vida a gente não faz somente aquilo que gosta, mas sim o que é melhor para nós. Quer mais um exemplo? Quando vamos comer, que vontade que dá de comer frituras, condimentos, comidas gordurosas, tomar uma bebida bem geladinha, mas a pergunta é: esta é a melhor escolha? Não, não é. Nós sabemos muito bem disto. Se nós agimos em nossa vida somente olhando para o que gostamos, acabamos tendo menos conhecimento para usar em nossa avaliação. Quem sabe uma informação preciosa ficará barrada simplesmente por não ser agradável. Tomar decisão com base somente na emoção leva a pessoa a tomar decisão baseada em ilusão. Vocês já ouviram falar de pessoas que tomaram decisões porque estavam iludidas? E qual foi a consequência? Perda, ruína, sofrimento, decepção, mágoa. Isto é muito comum nas relações amorosas, quando pessoas fazem escolhas completamente iludidas, com o mundo longe da realidade. Assim também acontece na questão financeira. Tudo que fazemos tem suas consequências. Os americanos gostam muito da expressão "there is no free lunch", que quer dizer, não existe almoço de graça. Uma oferta, entre aspas, hoje, vai cobrar sua fatura, entre aspas, amanhã. O que acontece então quando usamos mais a razão que a emoção para tomar decisões? Certamente o processo decisivo será mais lento, talvez um pouco mais complexo, mas com toda certeza a possibilidade de dar certo, de fazer a melhor escolha, será muito maior. A consequência de usar a razão é levar-nos a julgar os fatos pelo que realmente são. Isso, portanto, vai nos levar a buscar mais e mais informações. E se não tiver os dados suficientes, quer dizer que é necessário recuar, ir atrás daquilo que está faltando. Depois vem a organização de todas as informações, de todos os dados que você colheu, de todo o conhecimento adquirido, e então
decidir com o menor risco possível. Em resumo, que caminho devemos seguir para fazer a escolha certa? Dentro de toda essa perspectiva aqui apresentada, a palavra-chave é pensar. Pense, avalie, veja todos os ângulos. Quando for gastar, pare e pergunte a si mesmo: eu preciso disto? É uma necessidade? Está na hora? Se eu não comprar, vai me fazer falta? Isso independente se você tem dinheiro no banco ou não. Se não tem como comprar, essas perguntas nem deveriam estar em sua mente. Não haja jamais pela emoção, pelo impulso. Resista, seja forte, seja inteligente. Saiba separar aquilo que é racional daquilo que é simplesmente emocional. As emoções são importantes, claro, mas na questão financeira, uma decisão tomada pela emoção pode significar uma perda irreparável. Tenha percepção. Perceba o que está acontecendo, situe-se, verifique as opções, com que dados se pode contar, vá atrás de todas as informações, conheça tudo o que for possível da situação em questão. Ouça pessoas confiáveis, que entendam sobre o assunto e que estão aptas para lhe ajudar. Agora, mantenha todos os dados, todas as informações percebidas em sua consciência. Não adianta olhar sem ver realmente, ouvir sem escutar de fato, aprender sem que faça algum sentido. Fique ligado ao que está à sua frente, ao que está se passando dentro de si e o que está também à sua volta. E por fim, lembre-se de buscar a fonte da sabedoria, Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser prudentes. Temos uma parte a fazer nesse processo de tomar decisões, de fazer escolhas, que é conhecer nossas limitações, nossas tendências carnais, buscar ajuda e seguir pelo caminho daquilo que é construtivo e útil para nós. Mas em muitos momentos, vamos nos deparar como que se nós estivéssemos em uma encruzilhada. E é nesta hora que só Deus pode nos dar a resposta. Não é o homem, os dados, as informações, os exemplos, os professores, os amigos. Em muitas situações, só Deus pode nos dar a resposta. É por isso que temos que ir à fonte. Temos duas razões básicas para isto. Primeiro, para que Deus nos dê sabedoria e força para que nós façamos a nossa parte. E segundo, para que Ele nos influencie através do seu Espírito. A resposta de Deus não será direcionada a um prazer temporal, a uma satisfação carnal e passageira. A resposta de Deus vai produzir resultados eternos, a salvação de sua vida e de sua família. Eu gostaria agora de deixar com vocês um texto da Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, que está no livro de Salmos, o Salmo de número 32. Certamente você possui alguns textos da Bíblia que são preferidos, pois esse texto que eu vou ler agora, eu coloquei no meu convite de casamento, há 25 anos atrás. Eu e a minha esposa escolhemos esse texto para direcionar a nossa vida, em todos os aspectos, inclusive na questão financeira. Eu gostaria de ler essa promessa com você hoje. Salmo 32, o verso 8, e ele diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Você quer saber realmente que caminho você deve seguir em sua vida quando se deparar em alguma encruzilhada, alguma decisão mais difícil? Só Deus pode lhe dar a resposta, lá no seu coração. Ele vai te instruir, Ele vai te orientar, Ele vai te ensinar. Faça a sua parte, querido amigo, nesse processo de fazer a escolha certa. Mas lembre-se que Deus é a fonte da sabedoria e você vai precisar dele para seguir um caminho seguro em sua vida, ao lado de sua família. Este é o desejo do Saldo Extra para você e o convite de que você esteja sempre ao nosso lado. Que Deus muito lhe abençoe. Um grande abraço.